Uma família aquecida. E eu creio que Deus vai falar conosco, com muitas famílias que estão aqui nesta oportunidade e vocês que estão na audiência. Queridos, é sabido, isso é uma realidade nos estudiosos, nos índices de informação, nas pesquisas, que a grande maioria das feridas da alma são causadas por parentes próximos. E é muito frequente alguém ser ferido por uma pessoa dos seus relacionamentos. É muito frequente. E por quê? Porque é natural que ninguém espere ser machucado por uma pessoa que tanto ama. É natural que ninguém espere que aquela pessoa que você presta carinho, ama, cuida, zela, faz favor, investe, você não espera que essa pessoa vá te magoar, vá te ferir com palavras, vá te ferir com gestos, enfim, vá te ferir e vá te machucar. Então, a família, meus irmãos, ela tem sido atacada cada vez mais no contexto social. E uma família que mora no mesmo teto, agora vamos falar do lar, da família que mora no mesmo teto, às vezes ela se torna um ambiente hostil. Aquele morar, aquele viver dentro daquele mesmo teto, para muitas pessoas, se torna o pior momento. Eu já conversei, já tratei, já cuidei de pessoas que tinham o desprazer de ir para casa. Chegava o final do dia do trabalho e dizia, o que eu vou fazer em casa? E às vezes ia para a bodega, para algum lugar, né? Enfim, fazia de tudo para não estar em casa. É porque a casa tinha problema? É porque havia uma televisão muito pequena, um sofá rasgado? Não. Porque eu conheço muita gente também que o sofá está rasgado, a televisão ainda não é smart, não tem climatizador, mas tem o prazer de estar em casa. Então nós temos que pensar, eu quero pensar com vocês que o que acontece, esse ambiente hostil dentro de uma casa gera mais feridas ainda, e graves, não feridas leves, feridas graves. E membros de uma casa com feridas graves e não curadas, já são motivações para continuar ferindo outros. Não comparando pessoa com animal, mas quem já foi cuidar de um cão ferido? Quem já tirou espinho de ouriço de nariz de cachorro? Né? Não é fácil, né? Ainda mais se o cachorro é mais estranho ainda, né? Tu vai com N cuidados, porque quem está ferido vai tentar ferir também. Por raiva, por dor, por angústia, enfim, por tantas coisas. E não é diferente dentro de uma casa. Não é diferente dentro de um lar. Onde há pessoas feridas dentro de um lar, a tendência é elas se ferirem mais, se machucarem mais. E o que é isso? Como essa realidade é tão intensa nos nossos dias? Porque sempre, meus irmãos, sempre, Satanás está por trás disso. Ele é o maior interessado que a célula máter da sociedade, que é a família, aonde o homem nasce, aonde o homem vive, aonde o homem morre, aonde o homem passa a sua vida é dentro da família, que essa é a célula máter, essa é a célula principal da sociedade, é a matriz da sociedade. Ele tem interesse, por quê? Porque o alvo de Satanás sempre vai ser destruir o ápice da criação de Deus. E qual é o ápice da criação de Deus? É o ser humano. Deus faz terra, Deus faz o universo, Deus coloca tudo no seu devido lugar.
E no sexto dia ele faz o homem, e tudo que ele dizia antes, ele dizia, é bom, é bom, é bom. E aí ele faz o homem e diz, é muito bom. E ainda por cima, quando ele faz o homem e diz que é muito bom, ele diz assim, eu vou fazer alguém a minha imagem e semelhança. Então ele está dizendo, eu estou colocando na terra alguém que quando o universo lhe ver, enxergará a minha imagem e a minha semelhança. E foi depois que Satanás pecou, que Deus faz o homem. Foi depois que Satanás foi jogado à terra, que Deus faz o homem. Satanás era o querubim ungido, era o ser mais pomposo feito pela Trindade. E ele perde isso pela soberba, pelo orgulho. E aí então ele é jogado num ambiente de desprezo. E aí lá onde ele foi jogado, Deus constrói daquele ambiente onde ele foi jogado um ser, a sua imagem e semelhança. É óbvio que então alguém, esse Satanás, vai fazer de tudo para que essa criação de Deus seja machucada, tenha dissabores, tenha tristezas, tenha engano. E nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 13, versículo 1, onde a Bíblia fala dessa introdução, a entrada de Satanás no contexto familiar, no nicho familiar, no ambiente familiar. Aí diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Ele chega indagando, ele chega conversando, e não vamos entrar em detalhes todo o que vocês conhecem, todo esse processo de Satanás tentando a criação de Deus e conseguindo o resultado. Ele entra na célula máter da sociedade, ele entra no contexto familiar, ele estraga o ambiente familiar. Então, nesse momento da humanidade, meus irmãos, nós vamos perceber que o primeiro ataque à família, o primeiro ataque de Satanás à família, essa célula máter da sociedade, já ele consegue fazer com que esse ataque traga uma expansiva maldição. Que esse ataque que ele consegue, que a família sucumbe a esse ataque, a primeira família, ele traz com isso uma expansiva maldição. E junto com essa maldição para o ser humano, também vem uma maldição para os viventes da terra e para a terra em si. E essa chaga maldita, ela se espalha e vem atuando por muitos anos, por milhares de anos, nos lares, dentro do contexto lar. Observe que Gênesis capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, quando Deus já então está conversando com Adão, trazendo a sentença para Eva, e ele traz a sentença para Adão, e diz, olha, porquanto desse ouvido à voz da tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, porque dela fosse formado, porquanto és pó, e pó tornarás. Então aqui a maldição, ela interfere em toda a família de Adão, e automaticamente a sua prole, e automaticamente, além da sua prole, o ambiente onde esses seres passam a viver. E eles perdem o Éden, eles perdem o lugar da delícia, eles perdem o ambiente prazeroso de viver. A Bíblia diz que Deus coloca uma espada flutuante e impede que eles entrem nesse lugar. Então a maldição, meus irmãos, do pecado, ela tem feito isso, vem trazendo, e eu quero já dar um pulo, né, de lá do Éden agora para cá, para nós não entrarmos, eu poderia entrarmos em todas as ações de Satanás na história da humanidade, mas aí não é para hoje esse assunto, iríamos muitos dias estudando esse assunto. Mas agora, analisando esse contexto, essa maldição, e ela vai de geração em geração, e chega hoje, na atualidade, o que nós temos na atualidade? Esse pecado, esse distanciamento do homem de Deus, faz com que muitos digladiem, literalmente peguem na espada, e vão um contra si dentro de casa.
dentro do nicho familiar, dentro do ambiente familiar. E aí o que acontece com isso? O contexto, vamos analisar a sociedade hoje, o contexto familiar na sociedade de hoje. O que acontece com isso? A sociedade lá fora, desse lar que se digladiou, que brigou, que teve enfrentamento, a sociedade recebe essas pessoas de volta, homens e mulheres, né, que um dia foram casais, ela recebe separados, feridos, gerando novas famílias, doentes, que já estão feridas e automaticamente desagregadas. E aí essas novas famílias, esse novo contexto que nós vemos, gera o quê? Danos a outras pessoas. Todos os envolvidos são feridos nesse contexto. E automaticamente a sociedade. E aí então, esse contexto da bagunça familiar, da influência, da ação de Satanás, do pecado, no contexto casal, que gera essa separação, que gera essas feridas, que sai um monte de gente machucado, fazendo outras relações e criando outras famílias machucadas, e vai indo essa bola de neve, o que gera? Gera a sociedade que arca. A sociedade que recebe o problema. E esse problema eu cataloguei aqui nos meus escritos de hoje à tarde e de manhã, com prejuízo moral, espiritual, social e econômico. A sociedade arca, no mínimo com esses 4 prejuízos, porque a célula da máter da sociedade se digladiou. Entrou em guerra e se desmanchou e construiu outra. Por que eu digo moral? Primeiro prejuízo que a sociedade tem, prejuízo moral, no meu ver. Porque a partir destas separações e reconstruções e novas separações, o que os envolvidos perdem? A autoridade para com a prole. Sabem daí que eu tenho falado muito sobre o princípio da autoridade. O que é o princípio da autoridade? Eu só posso ter autoridade de alguma coisa daquilo que eu faço. Se eu já tenho uma vida desajustada e eu já casei, separei, o que eu vou dizer para os meus filhos sobre isso? Com que autoridade eu vou dizer para eles? Ajustar, organizar e dizer que é para a vida toda. E aí então automaticamente, quando se perde a autoridade no contexto prole, na geração, nas pessoas que a gente gera, consegue plantar na vida deles, essa família desestruturada consegue plantar respeito pelo cônjuge, não consegue plantar responsabilidade entre os entes queridos, porque vai exigir, vai tomar de rosto de volta. E aí, a mensagem que é deixada, moral, essa: não se preocupe em consertar. Desmancha e faz outro novo. Não é essa a mensagem moral para casamento hoje? Não invista nele, desmancha. Então, o primeiro prejuízo é moral, que a sociedade arca quando as famílias estão desestruturadas. Segundo prejuízo é espiritual. Por quê? Porque toda desobediência a Deus gera um distanciamento dele. Toda desobediência a Deus gera um distanciamento dele. Ao acontecer esse distanciamento, né, essa separação, o que acontece? Resultados péssimos. União com Deus traz resultados bons. Separação de Deus, resultados ruins. E aí essa separação de Deus, esse distanciamento espiritual do homem, que foi criado com uma partícula divina. Lembra que nós falamos do homem criado? E daí como é que o homem foi criado?
Deus fez lá o barro e soprou as narinas e ele passou a ser uma alma vivente. Ao soprar as narinas, ao injetar no homem o seu sopro, ele injeta a sua partícula no ser humano. Ao momento que o homem se separa de Deus, ele perde essa partícula, ele perde essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento. Perdendo essa comunhão, perdendo essa intimidade, perdendo essa partícula, esse ser fica desnorteado. Embora a gente tente fazer 1001 técnica, embora as pessoas procurem tantas opções que você tem, coach, treinamento, capacitação, mas continuam desnorteados. Se não existir Deus no centro, toda a intelectualidade é passageira, é supérflua, não adianta. Um momento a coisa estoura, porque não tem o princípio espiritual. E aí então se perde esse princípio espiritual, os comportamentos passam a ser ruins. Um ser humano desprovido de uma espiritualidade em comunhão com Deus, o seu comportamento passa a ser ruins, em um momento estoura. E comportamento ruim, diz o salmista no Salmo 42, e eu deixo para você como tema de casa, ler o 42 inteiro, mas acho que é no versículo 4, ele diz assim, um abismo chama outro abismo. Por quê? Todo respeito, essa semana eu conversava com alguém, e ela contando uma situação inusitada, não é inusitada, uma situação simples, mas ela contando que foi fazer uma surpresa para alguém, e diz, aí eu disse para ele vir, né, alguém que não é do nosso meio, tá? E eu disse para o fulano vir lá em casa para comer uma pizza comigo, e daí foi indo, e daí não deu, e eu menti uma e menti duas, e quando eu vi eu estava tão enrolado que eu não sabia mais o que mentia, e não conseguia trazer o fulano para cá para fazer a surpresa. Porque um abismo chama outro abismo, uma mentira vai chamar outra mentira, e quando vê a pessoa está enrolada num abismo. Há pessoas que fazem isso no financeiro, se acham rico, e arrumam um crédito, e gastam, e dali um pouco, entrou numa bola de neve, não sabe mais o que está fazendo. Então um abismo chama outro abismo. E quando isso acontece? Na questão espiritual, na ausência de uma direção de Deus. E aí, meus irmãos, as famílias começam esse buraco no mundo espiritual vai fazer o quê? Vai fazer com que haja um distanciamento da família com o seu propósito. Deus fez a família como célula máter da sociedade, como a primeira criação de Deus, a primeira entidade criada por Deus, a família, com um propósito. Depois nós vamos pensar sobre esse propósito, se nós tivermos tempo. Tá? Mas quando esse contexto acontece, separa a família, distancia a família do seu propósito. Em a família distanciando do seu propósito, e os membros se distanciando de Deus, há um grande prejuízo espiritual para a sociedade. Vamos continuar. Terceiro prejuízo que eu elenquei aqui, é o prejuízo moral. Porque a partir da destruição familiar e do propósito para que ela foi criada por Deus, abre-se brecha para conceitos nefastos e imorais que Satanás bota como balizador. A partir disso, quebra-se os princípios e aí então começa a ter relações sexuais pervertidas, libertinagem, imoralidade, e às vezes os mais terríveis comportamentos, e todos esses depravados e sem aprovação de Deus. Quando se rebenta a família, a tendência de maioria dos membros dessa família é entrar em alguma situação moral caótica. É raríssimos os casos que isso não acontece. E muito raros. E aí o que acontece? Uma situação moral caótica foge do princípio de Deus para o indivíduo. Agora o indivíduo, não a família. O propósito de Deus para o indivíduo, para a sua criatura, é que ele faça o quê? Que ele viva em santidade. Propósito individual, um dos propósitos individual de Deus para mim e para você, que nós viva em santidade, desenvolver ações de preservar a nossa espécie,
Mas, ao momento que preservemos a nossa espécie, preservemos ela em santidade, em adoração a Deus e nos princípios morais de Deus. Mais um ponto, prejuízo social. Por quê? Porque com o enfraquecimento da célula máter, terminando o cuidado e a provisão dentro da célula máter, e nós sabemos o que significa cuidado e provisão, né? Enfraquecendo o cuidado e a provisão na célula máter, a sociedade, olha só, a sociedade passa a ter instintos e não racionalidade. Queridos, isso é tão forte. Eu estava pensando e Deus falando comigo, eu escrevendo. Eu disse para vocês que isso aqui Deus me deu em 30 minutos numa noite de TSD. E eu estou há 5 semanas falando. Deus, Ele faz um pacotão e larga na mente da gente. E aí depois eu estou lá buscando, Senhor, agora eu quero escrever isso. E hoje eu estava escrevendo sobre a família, aquilo que Deus me deu. E olha só, e eu fiquei pensando, por quê? A sociedade, quando a célula máter é destruída, as pessoas começam a viver muito mais por instinto do que racional. E aí começa a imperar o caos social. Por exemplo, milhões, eu coloquei aqui, milhares de reais são investidos em pet, enquanto crianças passam fome. Isso é racional? Ou é instinto? Coloquei aqui, milhões são investidos em campanhas publicitárias em prol de arrecadar recursos para a fome. Sendo que esses milhões investidos em publicidade compraria alimento para milhares de famintos. É ou não é? Quanto custa uma publicidade a nível nacional? Aí é feito, investido, patrocinadores e etc. Aí a TV pega e compra, vende a publicidade do Criança Esperança. Um exemplo. Estou dizendo que só eles fazem isso. Aí pega os patrocinadores, milhões para fazer aquele evento. Aí eles arrecadam milhões. E chega aonde? Se chegar tudo, aquilo que vem, ainda é menos do que o investimento publicitário. Então o que é isso? É irracionalidade. Então o que acontece? É um prejuízo social. E é por causa de quê? O problema está dentro da célula máter da sociedade. Se a célula máter da sociedade desenvolvesse como ela foi para desenvolver, não existia criança com fome. Não existia miséria. Não existia gente na luxúria. Luxo é luxo, é vantagem, mas não existia gente na luxúria e gente na miséria. E aí então, meus irmãos, o homem vai para a irracionalidade. E é também visível nessa sociedade onde os valores da família são desprezados. E o que passa a acontecer? Passa a existir a má distribuição de renda, a confusão das responsabilidades do indivíduo, a falta de equidade, enfim. Também é um prejuízo social, quando a família ela se desintegra. Outra coisa que eu vejo é o prejuízo econômico. Por quê? Porque ao momento que a família começa a se desintegrar, e criar outra, e desintegrar, e criar outra, esse monte de feridos estão às custas do Estado. O Estado pega esse ônus. E aí, se você vai olhar, o Estado precisa investir muito em ação social. E aí, como que o Estado, via de regra, eu não estou falando o nosso Estado, Rio Grande do Sul, como que o Estado desenvolve ação social? Ele precisa juntar dinheiro e investir no social. Só que no meio desse caminho, entre pegar o dinheiro e investir no social, tem a corrupção, gerada por uma família desintegrada, por falta de valores morais. E aquilo que é tirado da fatia, do bolo inteiro que é tirado do Estado para o bem social, chega uma fatia. Aonde tem que chegar? E o resto fica no caminho. Automaticamente o Estado precisa de mais dinheiro. Como é que o Estado faz para arrecadar mais dinheiro? Aumenta os impostos. Aumentando os impostos, automaticamente quem mais sofre? A classe menos favorecida.
Olha o prejuízo econômico que gera no mundo uma família desintegrada. As famílias desintegradas. Então, esse ambiente, meus irmãos, eu podia ir muito além aqui. Eu fiz um pequeno resumo do que o pecado, no contexto familiar, faz com o ambiente onde nós vivemos. Então, meus irmãos, é importante salientar que não é somente esses malefícios aqui que o diabo consegue trazer às famílias. É preciso também, meus irmãos, olhar como é que fica o indivíduo das famílias desintegradas. A pessoa, o ser, que vale mais do que o econômico, que vale mais do que a construção, que o ambiente. Como fica o ser? O que nós temos aqui, que eu tenho observado e pesquisado? Ficam indivíduos feridos, muitos entram em depressão, outros migram para drogas, lícitas ou ilícitas, outros para a criminalidade, e a cada dia nós estamos vendo centenas de vítimas da destruição do modelo bíblico da família. O que gera esse modelo, destruição do modelo bíblico da família? O que gera? A destruição, o esfriamento espiritual. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que nós como igreja precisamos repensar e olhar para dentro de nós. Porque às vezes a gente pensa que o fervor espiritual é somente aquele frenesi da adoração ou de um culto que nós gostamos, somos pentecostais, né? Daquele culto que mexe as bases, que a gente adora, que a gente celebra, que a gente fala em língua, que a gente pula, que a gente dança na presença do Senhor. Eu gosto, isso é muito bom. Mas às vezes a gente pensa que esse é o espiritual. Isso também é espiritual. Mas é muito mais além disso. É como vivemos o dia a dia. É como fazemos depois desse culto festivo. Saímos da vigília na ponta dos cascos, né? Foi tremenda a nossa vigília agora, sábado. Mas como eu fui domingo, dentro da minha casa? Como eu vou continuar amanhã, depois de amanhã? Isso é o espiritual. E esse processo, esse esfriamento espiritual, traz os danos para a família. Esfria os relacionamentos, porque falta o amor de Deus. E falta a referência de Deus no contexto familiar. Sacanagem, né? Só falou de problema na família hoje, né? Não falei nem a metade. Só chamei a atenção um pouco. Agora eu quero lembrar de vocês de um princípio que eu gosto. Não sei se vocês já viram em algum lugar. Eu devo ter alguns artigos que eu fiz sobre isso, mas eu não procurei. Eu chamo o princípio da lareira. O princípio da lareira. Segundo a história, a palavra lar, ela deriva do termo lareira. O que é o lareira no latim? A lareira, o termo lareira que nós conhecemos é do latim. Hoje, lareira se tornou um utensílio, né? Que a gente fixa na parede lá, com chaminé, mas nem sempre foi assim. Lareira era qualquer lugar dentro da casa onde alguém conseguisse fazer fogo para esquentar o ambiente. E dali vem o termo lar, para nós, no português. E esse princípio, meus irmãos, eu trago comigo. O que gera uma lareira numa casa em um dia gélico e difícil? Um ambiente confortável. Sim ou não? E agora aqui os jarienses, né, que gostam bastante da lareira, né, domingo e terça-feira não pode fazer fogo de tarde, tá? É tão gostoso, né, num dia frio que a gente não quer sair dali, sim ou não? Então, meus queridos, lareira é um ambiente onde um dia frio torna confortável esse ambiente aos hóspedes. Analisando a origem do nome, eu entendo, escrevi aqui, que o lar é um lugar onde os membros da família anseiam por ele estar. O lar deve ser um ambiente da família, tal como uma lareira num dia gélico. Quero ter prazer, eu preciso ter a vontade de estar ali. E como eu faço
para que o meu lar seja assim, né? Então, esse princípio da lareira precisa ser pensado sempre entre nós. Eu quero construir um ambiente na minha casa tão gostoso, tão confortante, tal como uma lareira quentinha numa noite gélica de inverno. Agora, para isso, eu preciso ter prazer de estar junto. E estar junto com quem é querido fica fácil. E sempre será prazeroso. Um tempo de qualidade para quem se gosta, para quem quer bem o outro. Entretanto, meus irmãos, quando há quebra de alguns princípios, de alguns valores, de confiança, estar junto se torna um infortúnio. Estar junto se torna algo ruim. Estar junto se torna um ambiente de vociferar palavras ásperas, de destilar veneno. Não é ou não é? Então a gente precisa pensar como o profeta Amós. Lá no capítulo 13, versículo 13, ele disse: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí, quem já fez o casados, lembra da lição do acordo. Precisa desse acordo. Precisa de haver esse acordo. E agora, meus irmãos, não está tendo acordo? Está ruim de viver nesse lar? Tem palavras ríspicas? Tem veneno destilando? Ah, pastor, está falando para crente? Isso não impede. O que nós precisamos fazer? É possível reverter esse quadro. Agora eu quero falar uma pequena fórmula que eu tenho aqui. Como reverter esse quadro? Primeiro, é preciso o conselho do Criador da família. O Criador da família, ele tem um mandamento que muitos têm por controverso. Alguns assembleanos batem católicos, cristãos, alguns cristãos, e eu creio que a maioria, já bateu no peito e diz: eu não adoro o sábado. Sábado é para os judeus. Vamos ver o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 10 e 11. Diz o seguinte: mas o sétimo dia é Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de Shabat e o santificou. Por que eu usei Shabat aqui, usei o hebraico aqui? Porque às vezes a gente acha que Shabat é sábado. Do dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Shabat é um termo hebraico para chamar a atenção de dizer, é um dia especial. E ele diz assim, observe que ele diz, mas o 7º dia é o Shabat. É um termo especial para dizer, para convidar a pensar. No Shabat, é Deus dizendo que você precisa parar, junto com os teus, de dentro da tua casa, para meditar, para pensar, e parar com os afazeres, com aquilo que gera pão. Então não está ele instituindo que é o Shabat, o sábado, que é o domingo, que é a segunda, aí um batendo no peito, não, eu não adoro o sábado, mas é o domingo, o dia que o Senhor ressuscitou. Não é domingo, não é sábado, não é terça, não é quarta, não é quinta. Ele está dizendo assim, ei, de cada 6 dias que eu te der, tira um para a tua família. Tira um para a tua família. E na cultura judaica, meus irmãos, e foi eles que receberam isso a priori, né? Foi eles que receberam essa ordenança primeiro. Esse mandamento, qual é a tradição deles? Até hoje.
e a tradição era muito forte em cima disso. Eles reúnem a família, todos os que estão no lar, uma vez por semana, e os dias deles são diferentes dos nossos, porque começam às 6 da tarde e terminam às 6 da outra tarde, né? O nosso dia para meia-noite, né? Mas o dia deles é o calendário lunar, e eles começam às 6 da tarde e param às 6. Então, um dia por semana, às 6 da tarde, eles param com os seus ofícios, eles escolhem esse dia, param com os seus ofícios diários, enfim, e a primeira coisa que eles fazem é preparar um alimento juntos. Eles tiram o pão, o fermento, que daí é um cerimonial que é deles, que não precisa ser executado por nós, mas eles param para fazer um alimento juntos, se preparam para comer à noite juntos, e sempre nessa comida vai ter pão e vinho, para lembrar de Cristo, para lembrar do Messias, para lembrar de Deus. E nesse dia é proibido conversa sobre negócio. Nesse dia é proibido dizer, vamos vender a terra lá, vamos vender o terreno, vamos comprar um carro novo. É proibido esse negócio. Nesse dia o assunto é a família, o cuidado e a história do Criador. Aonde é falado sobre o Deus do passado, o Deus do presente e a promessa para o futuro. Queridos, eu entendo que o primeiro passo para uma família ferida, que o primeiro passo para alguém ferido, a uma família ferida, uma família que está em controvérsia, uma família que está em tribulação, uma família que está em dificuldade, para ser curado, é ir ao encontro do Criador, com muita humildade, buscar nele a pureza, a fim de desfrutar o projeto original de Deus. E nada melhor que criar um Shabá. E para quem está andando, está tudo certo, pastor, está tudo em ordem. Tenhamos um Shabá. Tenhamos, pelo menos uma vez por semana, um momento em que a família precisa estar em evidência. Indo ao encontro, não evidência somente de sentar no sofá, assistir um filme junto. É bom? É bom. Mas isso não é ir ao encontro ao Criador. Não é pecado, mas não é ir ao encontro ao Criador. Vamos almoçar junto no domingo, tradição gaúcha, né? Vamos fazer o churrasco. Aí o Amós está lá fazendo churrasco na churrasqueira, aquela está cozinhando as batatas e fazendo maionese lá, e o recebe na televisão. Isso não é Shabat. É onde sentar e a conversa for em torno do Criador. E o ambiente ser em torno do que Deus fez. E o ambiente ser em torno do que Deus está fazendo, aleluia, nesse lar. E as promessas de Deus para essa casa. Isso vai trazer de volta a família para o seu devido lugar. A família estando no seu ambiente verdadeiro, no seu devido lugar, você experimentará ter um lar. Um lugar aquecido. Um lugar aquecido pelo cuidado, pela provisão, por vidas curadas que fazem tudo para ser instrumento de cura aos seus semelhantes. Por último, eu quero falar das pérolas. Meus queridos, eu entendo que Deus coloca, por exemplo, a reprodução das espécies, né? Isso nós sabemos. O cavalo vai gerar cavalo. Porco vai gerar porco. E o ser humano vai gerar ser humano. E eu observo que quando um casal está vivendo uma vida prazerosa em seu lar, aquecido do amor de Deus, devido à sua própria obediência, vivenciando o verdadeiro sentido de lar, o resultado disso serão filhos poderosos em Deus. O resultado disso serão pérolas preciosas para a sociedade em que vivemos. Olha Salmo 127, 3, 4 e 5. Salmo 127, 3, 4 e 5 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, eles colocarão os inimigos à porta. Quer dizer o seguinte, meu querido, o teu lar, olha para mim, o teu lar, você que está aí me escutando, o teu lar pode ser um ambiente de guerra, pode ser um ambiente de tristezas, pode ser um ambiente de feridas doloridas e fétidas,
O teu lar pode ser tudo isso, mas hoje ele pode mudar o quadro. Basta o quê? O Criador intervir. Basta o Criador intervir. E para que o Criador faça uma intervenção, é preciso que você entenda que está ferido, que está difícil o negócio. E você pode pensar, isso é impossível de restaurar. Deus zela pela sua palavra. E Ele prometeu ficar atento ao meu e ao teu clamor, a minha e a tua busca. Então, deixa Ele intervir. A Bíblia, meus queridos, diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Isso significa que eles vão mais longe que os pais. Está me entendendo? A Bíblia diz que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. O guerreiro, ele pode ir correndo, mas ele não alcança a flecha que ele jogou. Isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo aqui, meu querido? O que eu quero dizer para você aqui, meu querido? Sem dúvida é isso que nós queremos. Que os nossos filhos alcem voos mais altos que o nosso. Todos nós queremos isso. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, sente isso. E quem é pai espiritual também pensa a mesma forma. É o sonho que os meus filhos espirituais voem muito mais do que eu alcancei. E voem e façam discípulos no mundo inteiro. É o meu sonho, e é o sonho de um pai e o sonho de uma mãe. Então, a partir de hoje, meu querido, se você quiser ter um filho voando, muito mais, além, como uma flecha, você precisa tomar uma decisão de buscar no Senhor. O quê? O nácar, que nós estamos estudando, que é aquele produto que a ostra tira da água, da palavra de Deus, e com muita dedicação, muito esforço, você terá uma grande lareira acesa na tua casa. E pode ter certeza, se você tiver uma grande lareira na tua casa, aleluia, o fruto disso serão pérolas, serão filhos e filhas poderosos em Deus, revestidos, tanto quanto uma pérola, que ninguém entra lá dentro mais. Aquela pérola pedrosa, forte, né? Resistente, impenetrável. Se nós fizermos a nossa parte como família, nós teremos filhos impenetráveis lá fora, no futuro. Quer mudar uma sociedade para o bem? Deixa a família. Eu quero viver algo